Quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva e receber ele, professor Ricardo Martins, que estava de férias, mas está de volta no nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia, Flávia, bom dia, Meg, bom dia, Darcy, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. Prazer é todo meu, né? Um pouco de férias é bom, mas retornar é melhor ainda. Ai, que bom, estávamos com saudade. Esse é o nosso papel, né? Muito Aproveitei bom. Bastante para fazer atividade física, né? Isso foi muito legal. Muito e bom. retomar, né, essa nossa atividade informativa, né, de qualidade, aí é um prazer enorme. Ah, muito bom. O público estava com saudade, nós também. E bora começar 2024. O professor separou pra gente um assunto muito importante que muita gente tem dúvidas. Pedra na vesícula. Professor, vamos começar explicando o que é isso, também chamado de cálculo na vesícula. Me explica essa história, o que é? Eu quero mostrar primeiro, só para o nosso ouvinte, telespectador, esse quadro que eu trouxe aqui. Eu vou pedir para fazer uma aproximação dessa imagem. É nosso corpinho por dentro. Que dentro. é o nosso corpinho por dentro. Aqui, ó, nós temos o fígado. O fígado, ele está aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui. Ó, o fígado, ele está aqui. Ok? E aqui embaixo, a vesícula biliar. Perfeito. E o que é a vesícula biliar? Ela produz a bile. E para que serve a bile? Que é para melhorar a digestão de gorduras. Então, nós consumimos gordura e essa gordura precisa ser digerida. O estômago, quando o alimento cai no estômago, ele já vai fazendo a trituração. Perfeito. Mas quando ele desce aqui, ó, para a região do esôfago, que é o finalzinho aqui do estômago, começa já o intestino, ali começa a ter a digestão das gorduras. E a vesícula biliar, como ela está intimamente ligada ao fígado, ela armazena essa bile, que é produzida no fígado. E essa bile vai fazer essa bile sair para dentro do duodeno e ajudar a digerir a gordura. Sabe, é uma espécie de detergente. Perfeito. Quando você vai limpar, né, fazer a lavagem dos pratos e tal, você não usa detergente para quê? Para tirar aquela gordura. Para deixar a gordura mais fragmentada. Molinha. Exatamente. Então a bile faz isso. Existe o suco pancreático que está junto também e que ajuda mais ainda a digerir essa gordura. Então vamos entender. Por causa de alguns hábitos alimentares nossos, errados, nós vamos ter um acúmulo de colesterol dentro da bile, dentro do líquido biliar. E o que é o cálculo? O cálculo, na verdade, é a cristalização do colesterol. E aí nós formamos aqueles cálculos mais duros. É uma pedra de gordura. É uma pedra de gordura. Ele não é pedra sólida, não é de cálcio, não é de sódio, porque o rim forma cálculos mais duros. Verdade. A vesícula biliar não. Ela provoca o aparecimento desses cálculos, mas são cálculos mais moles, que são feitos de cristais de colesterol. Daí que a gente tem muito problema quando nos alimentamos com alimentos muito gordurosos, porque os alimentos gordurosos acabam tendo esse colesterol, e o colesterol em excesso pode provocar no suco biliar essa precipitação dos cristais. Daí que vem os cálculos, né, ou as pedras dentro da vesícula. E é um lugar péssimo para acumular ali. Depois nós vamos explicar isso melhor. Perfeito. Professor, então o que causa a formação dessas pedras, desses cálculos, é o que nós comemos? Sim. Isso. Existem algumas questões de predisposição. Ok. Pessoas que se alimentam com muitos alimentos calóricos, frituras, não é? Batatas fritas, aquela coisa que você usa o óleo, isso vai gerar um alimento mais gorduroso. Certo. E essa gordura insaturada é uma gordura que propensa a ter mais
riscos desse colesterol. Consequentemente, o risco de ter mais gordura, não só na corrente sanguínea, mas também dentro da vesícula. E aí eu vou precipitar esse colesterol ali. Mas pessoas obesas, pessoas sedentárias, existem algumas situações onde a mulher pode ter um aumento muito exagerado da produção de um hormônio que é muito característico da mulher, que é o estrogênio. O estrogênio, ele tem uma função muito interessante na mulher, essa caracterização da feminilidade da mulher, o crescimento das mamas, esse processo de sair da criança para adolescente. Lembra que você tem aumento dos pelos pubianos? Ou seja, o estrogênio faz isso. Só que quando eu tenho um aumento muito grande do estrogênio, eu corro um risco tremendo de ter aumento de tecido gorduroso. Então, assim, quando você tem muito estresse, tem mulheres que ficam mais inchadinhas, dores de cabeça, ou aumentam um pouco mais de peso, né? E aí eu tenho alimentação também desregulada, eu posso ter esse aumento de risco de pedra na vesícula. Agora, o fumante é uma pessoa que tem um risco enorme. E aquele que também usa muito o álcool, né? As cervejas que são mais calóricas, isso também pode provocar o aparecimento dessa formação. Agora, tem um elemento muito importante que são a história familiar. Meg, se eu tenho um histórico familiar, eu tenho um componente genético que pode estar já batendo na minha porta. Então eu preciso pesar isso também. Então, se eu tenho pais, avós, tios ou irmãos que acabam tendo pedra na vesícula, eu tenho que ficar bastante atento, porque eu também posso ter uma sensibilidade de produzir isso. Porque não é todo mundo que produz, mas existem essas pessoas e esses riscos que eu abordei. Professor, tem sintomas? A gente sente alguma dor, alguma coisa, algum incômodo? Esse que é um problema, porque no primeiro momento é assintomático. Os nossos ouvintes, telespectadores, não precisam ficar preocupados. Mas na maioria das vezes é assintomático e a gente vai produzindo essas pedrinhas. Essas pedras, elas podem aumentar e aí os ductos que levam a bile para aquele duodeno pode ficar interrompido. E aí eu começo a ter as inflamações da bile, chama colecistite, inflamação da vesícula biliar. Isso é um problema. Aí eu posso ter dor. Essas dores são muito comuns aqui no abdômen, no flanco superior, perto das costelas. A dor é aguda, muito incômoda e pode levar a náuseas, pode levar inclusive a vômitos. E isso então é uma característica aguda, é um sintoma de que eu tenho então a pedra na vesícula, só que eu já tenho a formação dessas pedrinhas há muito tempo. Agora, existem pessoas que têm a dor não é muito grande e elas vão meio que empurrando com a barriga. E aí eu posso ter uma dor mais grave, porque eu posso ter, além da inflamação, uma infecção nessa vesícula. Aí eu vou ter realmente sintomas mais complicados, as dores são muito mais fortes, febre, eu posso ter um emagrecimento, uma perda de peso, isso pode ser realmente problema, porque aí tem os sinais e sintomas mais graves. E existem complicações, professor, na pedra da vesícula? Sim. Então vamos entender. Lembra que os nossos antigos falavam que supurava a vesícula? É um termo, né, popular, né? Supurava. Na verdade, o que acontecia? Tinha uma infecção. Porque essa vesícula, quando eu começo a represar muita bile, tem bactéria dentro da bile. Tem bactéria. Elas são nossas amigas ali. Só que se eu acumulo e não tenho essa renovação da bile, essas bactérias vão produzindo e aí eu tenho uma infecção dentro da vesícula biliar. A vesícula biliar tem um tamanho de uma pera menorzinha, uma característica mesmo, né? E ele é um saco oco, porque ela é de reservar a bile. Então, se eu tiver uma inflamação e depois uma infecção, isso é muito complicador. Outro problema, uma pedrinha muito pequena pode sair
ir para o ducto pancreático e fazer uma pancreatite. Porque o fígado e o pâncreas estão muito próximos. E aí, se essa pedrinha sair da vesícula biliar e for para o pâncreas, eu tenho uma pancreatite aguda. Isso é muito ruim, porque isso pode provocar um problema muito grande para um órgão tão importante como é o pâncreas, né? Então, essas complicações, desde o quadro de dor, inflamação e infecção, isso é uma linha muito perigosa que pode gerar mais complicações a esse paciente, né? Então, o ser assintomático é uma falsa ideia de que eu estou bem. Por isso que é muito importante fazer, às vezes, uma avaliação preventiva com o médico, o gastroenterologista. Ele pode fazer uma avaliação e verificar se há ou não essas pedras, principalmente quem tem histórico familiar. Professor, e na hora de tratar, tem tratamento clínico, tem que fazer cirurgia, como que faz? 90% dos casos, quando aparece a dor aguda, é cirúrgico. As dores crônicas, aquela pessoa que tem dores crônicas, às vezes a medicina ela entra com anti-inflamatórios, ela entra com as correções alimentares e ela entra com algumas medicações que podem evitar, num primeiro momento, a cirurgia. Mas os nossos amigos, né, gastroenterologistas, nome né, difícil. E os cirurgiões, né, de uma certa forma, eles pedem para que não haja tanta espera. Por causa daquilo que eu te falei, eu posso ter uma inflamação e eu posso ter uma infecção, e aí eu tenho que correr, né? Então, normalmente, quando há uma dor aguda e esse paciente vai para o pronto-socorro, normalmente o médico, esse gastro, ele já interna para solicitar a cirurgia. Hoje as cirurgias elas são muito mais rápidas e eficientes, porque já não abre mais o abdômen. Faz aquela cirurgia pela videolaparoscopia. Aquele furinho. Então é mais rápido, é mais indolor e o indivíduo, dia seguinte, ele já está recebendo alta do hospital. Diferentemente do que era feito antes, né? Fazer aquele corte e tal. Agora, existem algumas situações que você pode fazer ondas de choque para ver se você consegue quebrar essas vesículas, essas pedras. Mas é mais comum, por isso que eu digo, 90% acaba sendo cirúrgica. Professor, a gente sempre fala, né, da importância da prevenção. Sim. Como prevenir, né, a formação dos cálculos? Melhorando o estilo de vida, melhorando a alimentação? Meg, esse é o mais importante, porque tudo aquilo que nós nos alimentamos em excesso, quer seja de carboidrato, quer seja de gordura, você vai ter um risco enorme de aumentar a questão do colesterol, do triglicerídeo, que é outra gordura corporal que nós temos, e tudo isso vai provocar o aparecimento das pedras. Então, a primeira coisa de regra é uma alimentação com frutas, legumes frescos, você evitar as carnes gordas, carnes magras, peixes também magros, porque não adianta nada se comprar um peixe gordo, ele também vai ter fazer gordura. Um ensopadão. De pintado, bem gordo. Nada que não possa ser feito de vez em quando, mas no dia a dia, né? E aí a gente também tem que pensar numa baixa ingesta de carboidrato também, não precisa ficar comendo exageradamente bolos, né? Doces. E outra coisa que o nosso público precisa entender, sabe aquelas bolachas que tem aquela ai, professor, acho aquele cremezinho lá no meio, lá, aquele recheio, né? Cremoso. Uma bolacha de criança que tem um recheio. Aquilo lá tem uma quantidade absurda de gordura insaturada e isso não é bom para a nossa alimentação, porque é um produto hiperindustrializado e não tem nutrição nenhuma. É aquele chocolate que a gente sente gorduroso. Isso, aquilo lá. Sei. Aquilo lá. Então, todas essas alimentações são ultraprocessadas, os embutidos também, que são deliciosos, mas tem uma carga muito grande também dessa parte gordurosa. Então, alimentação saudável, atividade física é fundamental para o controle do peso e controle da quantidade de gordura corporal. Então, isso é outra questão, né? E um terceiro elemento que a gente sempre fala, que é o controle do estresse. Verdade. Se nós tivéssemos um botãozinho, né? Para desligar com relação ao estresse. Mas olha, se tem tempo, eu vou mostrar para você uma regrazinha para controlar o estresse.
Quero. Nós vamos respirar por 4 segundos na inspiração, ó. Respiramos. Sentamos com calma numa cadeira. Vamos lá, gente. Calmazinho numa cadeira. Nós vamos respirar profundamente na INS em 4 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004. Dá uma pausa. 1001, 1002, 1003, 1004. Agora solta, bem lento. 1001, 1002, 1003, 1004. Você faz 4 segundos para inspirar, 4 segundos para fazer uma pausa, 4 segundos para expirar. Faz isso durante 5 minutos. Devagarinho, 5 minutos não é muito. Não. Então nós temos ali uma quantidade muito grande de endorfina sendo jogada na nossa corrente sanguínea e a gente consegue acalmar um pouco o estresse e modular o nosso cérebro com mais oxigênio. Isso é uma forma de controle do estresse diário. Boa. Nós podemos fazer isso durante todas as... Lembrei, posso fazer 5, 10 vezes durante o dia. Isso pode ser uma coisa interessante. Então, a hora que eu estou no computador, dou uma lembrada, faço isso. A hora que eu estou meio nervoso, né? Tá dirigindo, não posso ir bravo. pescar. Então, eu faço isso. É uma regrinha de controle do estresse interessantíssimo. Muito bom, professor. E falando em alimentação, vou pedir para a Darcy colocar na tela para a gente. A gente está recebendo mensagem do Jefferson Kumagai, que colocou bom dia, ele está sempre na sintonia e ó o pratão do café da manhã dele. Vamos ver se o professor Ricardo aprova esse pratão. Nossa, interessantíssimo. Morango, uva, melão. Muito. Tem mais fruta aqui que eu não estou nem reconhecendo o que é. Mamão. Um pratão. Isso aí, isso é muito interessante. Eu só daria um conselho para o Jefferson colocar também um ovo mexido. Boa. Não junto com as frutas, porque nós temos também a necessidade da proteína, né? A proteína de manhã é muito interessante. Então aquele ovinho mexido também faz parte, mas esse prato está muito bonito, colorido, ou seja, é isso, alimento saudável é a regra número 1 para se evitar esses cálculos na vesícula, né? Muito bom, o recado tá dado. Jefferson, obrigada pela participação e agradecer professor Ricardo por essa aula de hoje. Eu que agradeço. Flávio, uma coisa importante, nós estamos iniciando o 8º ano consecutivo do quadro. Olha que coisa boa, né? E isso tudo eu devo muito a você, ouvinte, telespectador que participa e faz com que as nossas manhãs fiquem bastante produtivas e informativas. Então, que esse ano seja um ano abençoado para todos vocês e para nós e para essa bancada linda aqui que me acompanha todas as quartas-feiras. Amém. Muito bom ter o senhor aqui com a gente, professor. Obrigada. Até semana que vem. Semana que vem? Semana que vem, quarta-feira de cinzas. Vem ou vai estar descansando, professor? Eu vou estar descansando, porque são aulas suspensas aqui. Fechou. Nós vamos estar fora. Então até na outra semana. Bom carnaval. Bacana. Obrigado. Obrigada.